Olá pessoal, eu sou o Dr. Ronaldo Dias, eu sou responsável técnico aqui pela NOP Odontologia, um centro de especialidades há quase 30 anos em Taboão da Serra. Nós coordenamos aqui uma equipe de mais de 20 profissionais das mais diversas especialidades. E hoje, esse vídeo ele é destinado única e exclusivamente ao profissional de atividades físicas, os professores de educação física aqui da nossa cidade. Nós temos parcerias com algumas academias aqui em nossa cidade. E hoje eu quero abordar um dispositivo extremamente importante que ele deve ser usado no dia a dia, nas rotinas das atividades físicas das academias, que é esse dispositivo aqui, a placa mio-relaxante. A placa mio-relaxante, existem 4 tipos de placas mio-relaxante. Normalmente, eu sei que no dia a dia vocês encontram essas pessoas que compram essas placas, que são essas vendidas em Mercado Livre, vendidos no Wish, vendido nesses sites realmente de compras coletivas. Pessoal, esse tipo de placa, ela não corresponde à necessidade de que um paciente precisa realmente. Normalmente os lutadores, esses que desenvolvem lutas, que realmente eles têm uma pegada muito forte, acaba atritando a sua maxila na sua mandíbula, esse tipo de produto ele não é feito especificamente e ele não é feito com o formato da boca desse paciente. Porque normalmente a gente coloca isso na água, ele entra num processo de plastificação, tá? E é colocado na boca do paciente. Ele não acompanha o formato da boca. Então, as fraturas, elas podem acontecer. Então, é um dispositivo bastante perigoso. O ideal e o correto é que seja feita uma placa com o formato correto da boca do paciente. Mas vale lembrar o seguinte, que esse tipo de dispositivo, ele não pode ser só usado em atividades de combate. Normalmente, as pessoas que fazem lutas, eles acabam adquirindo realmente porque acham que isso é importante. Concordo que é muito importante. E deve sim ser usado. Mas deve ser usado esse tipo de placa específica, feito de acordo com o formato da arcada dentária do paciente e a estrutura óssea desse respectivo paciente. Porque esse material, ele é muito bem feito, é um material extremamente elástico e ele é feito de acordo com o formato da boca do paciente. Diminui em muito o risco de fratura óssea, que acontece muito. Meu amigo professor educador, esse dispositivo ele é muito importante nas lutas que ocorrem nas atividades das academias. Então, o paciente ele precisa realmente usar, evitando uma fratura óssea e uma fratura dental também, tá? Que causam sequelas irreversíveis em muitos casos. Mas veja bem, existe um outro tipo de dispositivo que é a placa mio-relaxante simples, essa daqui feita em silicona. Ela é muito importante que todos os alunos, sem exceção, usem. Porque esse dispositivo ele evita o atrito entre a maxila e a mandíbula. Esse atrito contínuo ele pode causar ao longo do tempo fraturas dentárias também, tá? Tem muitos pacientes que chegam até o consultório, normalmente eles olham e dizem o seguinte: nossa, doutor Ronaldo, você sabe que esse meu dente aqui ele quebrou? E ele quebrou, eu estava comendo um pãozinho, eu fui comer um amendoim. E as pessoas acham que esse ato é que causou essa fratura. Mas não, tá, gente? A fratura ela só ocorre por um esforço repetitivo durante muito tempo. Você perceba que o seu aluno, normalmente, quando ele faz uma atividade de musculação, ele está exercendo uma força gigantesca, dependendo da carga que ele está utilizando. E, normalmente, a primeira coisa que ele faz é cerrar os dentes. Ele cerra de tal forma que, só para você ter uma ideia, uma mordida, ela tem 850 kg força, é quase uma tonelada. Uma tonelada atritando uma sobre a outra. Então, veja bem, essa plaquinha, ela tem a função de um coxim, igual o coxim do motor de um carro. Vocês já viram? O coxim de um motor do carro, o que ele faz? Ele protege a lataria, o ferro do chassi, contra a lataria do motor. Então vejam bem, esse ferro batendo um no outro acaba realmente amassando. A mesma coisa acontece na boca também. Então é muito importante que se use esse dispositivo em todas as atividades. Professor, você de posse dessas informações, você também precisa usar, até dando exemplo para os seus alunos da importância desse tipo de dispositivo, que ele seja usado no dia a dia. Algumas pessoas acham que a placa mio-relaxante ela deve ser usada só no período noturno, mas não. Isso deve ser usado ao longo do dia, principalmente quando você estiver em suas atividades físicas.
Então, por favor, eu peço a você que envie para a nossa equipe o seu nome, telefone, nós vamos agendar uma consulta e nós vamos entregar uma placa totalmente gratuita a você, certo ou não? É importante, então, que você leve para os seus alunos o benefício dessa placa. Então, eu elenquei aqui os principais problemas, tá? E as principais soluções, os principais avanços que nós vamos ter no uso dessa plaquinha, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os pontos negativos em não usar uma placa miorrelaxante ou protetor esportivo, tá? Normalmente, quando você não usa, você tem um estresse muito mais acentuado. Dores de cabeça constante, isso é muito normal. A pessoa procura normalmente um profissional especializado, um médico, ele não sabe qual a origem da enxaqueca. Essa enxaqueca, ela tem como origem realmente esse atrito constante pela falta do uso da placa biorrelaxante, tá? Mau funcionamento das articulações. Normalmente a pessoa tem um estalar. A pessoa, quando abre os dentes, estala bastante a articulação e você tem fraturas articulares também. Com o uso da placa, isso vai desaparecer por completo, tá? E o risco de uma fratura nessa região praticamente inexiste. Outra coisa, normalmente esses pacientes têm bruxismo e briquismo. Qual a diferença do bruxismo para o briquismo? O bruxismo normalmente é o ranger dos dentes. E o briquismo nada mais é do que o travamento dos dentes entre um e outro. E a pessoa ela não percebe que ela pratica o briquismo no dia a dia. Percebe-se que normalmente na musculação existem muitos alunos que praticam o briquismo. Outra coisa, trincas e fraturas nos dentes. Isso acontece com o esforço continuado, o esforço contínuo no dia a dia. Realmente isso acaba acontecendo. E muitos pacientes e muitos atletas chegam até o nosso consultório com esse tipo de problema, que são as trincas e fraturas. Agora, quais são os grandes pontos positivos com o uso desse dispositivo? Primeiro, nós temos a diminuição em 80% dos casos de fratura nessa região, a partir do momento que a pessoa começa a usar realmente esse dispositivo, tá? Outra coisa, nós temos aqui uma diminuição de quase 70% dos casos de bruxismo. Isso vai aliviar bastante as dores de cabeça que normalmente acontecem nas pessoas que desenvolvem esse tipo de sintoma. Nós vamos ter um conforto muito maior. Consequentemente, nós vamos ter um desempenho significativo em relação às atividades físicas. Então, gente, esse dispositivo ele é extremamente importante e 100% dos seus alunos devem usar nas atividades esportivas. Por isso, nós estamos à sua disposição. Queremos, sim, estar te entregando esse dispositivo e você vai sentir na prática, realmente, a melhoria das suas atividades dentro da academia no dia a dia. Então, esse dispositivo é de suma importância. Eu estou aqui à sua disposição, realmente, para poder estar orientando a equipe de vocês aí nesse sentido, tá? E você, usando isso com toda certeza, vai ser o melhor exemplo, realmente, de que a placa miorrelaxante é um divisor de águas. Hoje, os professores de educação física, os grandes técnicos, hoje de times de futebol, outro dia eu mesmo vi o Palmeiras todo jogando, todos os atletas usando esse dispositivo aqui. Então, gente, vamos realmente começar a participar, começar a indicar, porque é um dispositivo realmente... Quero parabenizar você, professor de educação física. Tem uma profissão tão importante, tão reconhecida e tão procurada hoje no dia a dia. Tá? Não se esqueça, nós trabalhamos em conjunto. Nós visamos o bem-estar e a promoção da saúde nos alunos e dos nossos pacientes. Essa é a nossa contribuição da NOP Odontologia, e eu, Ronaldo Dias, responsável pela equipe aqui, sobre esse importante dispositivo que deve ser usado no dia a dia. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu quero me encontrar aqui à sua disposição. Foi esse veículo que eu encontrei para poder chegar até você nas academias que nós visitamos, porque é difícil realmente eu marcar uma reunião com todo mundo, mas eu estou à disposição de vocês para a gente poder bater um bate-papo aqui na nossa clínica. Eu estou à sua inteira disposição, é só agendar com a gente, tá bom? Um forte abraço e o meu muito obrigado pela atenção de todos vocês. Pessoal, só quero dar mais um toque. Nós temos uma escola profissionalizante aqui também na cidade, nós temos um espaço, tá, com uma sala de vídeo, eu tenho uma sala de aula. E se vocês quiserem, nós estamos à disposição, podemos agendar um dia aqui em loco, podemos marcar uma reunião, se assim vocês desejarem, tá? Nós podemos dar uma aula muito mais realmente, com mais profundidade sobre esse assunto, tá bom? Me coloco à sua disposição. Forte abraço.